Oi, gente, voltei para mais um podcast Smart Supply. Para quem não me conhece, eu sou o Fernando, especialista em Demand Planning, e hoje eu estou com uma convidada para lá de especial, a Natana Binotto. Ela é Supply Manager na Arcade Beauty. E, Natana, muito obrigado por estar aqui com a gente. Queria que você se apresentasse um pouquinho, falasse quem é a Natana na fila do Supply Chain, também falar um pouquinho da sua trajetória. Eu tenho certeza que vai ser muito interessante o papo de hoje. Olá, oi pessoal, oi Famá, tudo bem? Obrigada pelo convite, é um prazer inenarrável estar aqui conversando com vocês e falando de assuntos que me movem e é minha paixão, é o desafio do dia a dia, que é falar de supply chain. Bom, então, atualmente eu sou gerente de supply chain na Arcade Beauty, então eu acabo coordenando áreas de planejamento, demanda, produção, compras e logística também. Mas como eu cheguei até aqui, né? Eu sou engenheira química de formação, sou natural do Rio Grande do Sul. Comecei minha carreira no polo petroquímico da Braskem, trabalhando com logística. Então eu era responsável pelos desenvolvimentos de projeto de otimização de armazenagem. Aí surgiu uma oportunidade de eu mudar para São Paulo, começar a trabalhar em consultoria, e aí foi onde a maior parte da minha carreira se desenvolveu mesmo como consultora. Trabalhei na Ernst Young e na Accenture, sempre focada em supply chain, mais na parte de planejamento de demanda. Depois do meu período de consultoria, eu tive uma experiência como gerente de planejamento de demanda na Nestlé, na Nestlé, desculpa, numa joint venture da Nestlé com a Fonterra, que é o grupo DPA, é a empresa que faz os laticínios da marca Nestlé. E aí, para mim, foi uma grande escola, muitos desafios trabalhar com planejamento de demanda, líder de processo de S&OP. E depois dessa experiência, tive uma breve passagem pela indústria de embalagens, tocando planejamento focado muito mais em produção. E aí agora estou na Arcade, com o desafio de trabalhar com materiais dermocosméticos, farmacêuticos, um cenário totalmente diferente de planejamento, de operação e de produção também, porque é uma empresa que ela é focada em terceirização. Então a gente fabrica marcas como Bepantol, Asepxia, Cicatricur, Dove da Unilever. A gente faz produtos para Axê, Farmoquímica. Então, eu vim de um cenário de petroquímico, passei por consultoria trabalhando em agro, mineração, varejo, telecomunicações, e fui para o alimentício na Nestlé, e agora estou em terceirização. É isso, mais ou menos. Ah, Natana, que trajetória bacana. E é bom que a gente consegue fazer as conexões conforme você vai contando, falar Nestlé, tal produto é o que eu utilizo. Você fala daquele vira e fala, gente, quem nunca usou um Bepantol, um Dove, então é bom que a gente também se conecta com você nessa trajetória. Um ponto que eu achei muito interessante que você estava contando foi que você usou a palavra desafio mais de uma vez. Então, no planejamento de demanda, o que que a gente Sim, mais tem na vida de um planejador de demanda, numa cadeira de coordenação, de manager ou até mesmo de uma diretoria? Desafios. Então, eu sim. já venho para a nossa primeira pergunta nessa entrevista. Quais foram os maiores desafios que você vivenciou olhando para a cadeira de planejamento de demanda? Bom, o maior desafio como planejadora de demanda e como gestora da área de planejamento de demanda foi na Nestlé, na unidade de laticínios, na joint venture que eu comentei, chamada DPA. O desafio maior é porque você distribui laticínios e iogurtes Nestlé em todo o Brasil e você trabalha com uma matéria-prima que é extremamente perecível, que é o leite. A gente às vezes tem prazos de validade aí até inferiores a 45 dias de produtos laticínios. E então a gente sempre comentava lá na operação que a cadeia tem que ser um reloginho, mas a cadeia era um reloginho baseada numa previsão de demanda que a gente informava para os planejadores de produção. E a gente
tem um processo hoje na Nestlé de S&OP que é muito estruturado e que permite para toda organização ela ter uma única visão do plano. Mas para atingir esse nível de maturidade, de discussão, de planejamento de demanda dentro de um processo integrado que é o S&OP, foram muitas discussões de gestão e de mudanças de cultura. Então, hoje, para a gente ter uma ideia, a gente toma decisões dentro de um processo de S&OP a nível de abrir unidades em outras regionais ou movimentar produtos que são produzidos, por exemplo, em São Paulo, para uma planta no Nordeste, que é a planta de Garanhuns, porque, por exemplo, coalhada. Coalhada, ele é um item que é muito consumido no Nordeste e no Norte, então não fazia sentido produzir coalhada na regional Sul e Sudeste. Então, eram decisões que a gente conseguia tomar dentro de um processo estruturado de S&OP, é, que a gente tomava olhando para a demanda de 18 meses para o futuro. E aí, assim, é uma quebra de paradigma muito grande, porque a gente tende muito a olhar para o dia a dia, para o operacional, para a semana seguinte. Então, foi um desafio muito grande, porque eu tinha sim que considerar um produto perecível, mas eu tinha sim que tomar decisões estratégicas de onde posicionar esse meu produto para eu ganhar também shelf life enquanto eu estava planejando a demanda. Ai, Natana, muito interessante esses pontos que você trouxe. Eu lembro que a gente conversou um pouquinho, aí, gente, no making off, tá? Aham. E você trouxe um grande ponto do SNOP que vocês vivenciaram, acho que um momento de Abertura da crise, fábrica. isso, de crise na Nestlé por conta da pandemia, e que foi feita uma abertura no Nordeste por conta do SNOP. Consegue contar para a gente um pouquinho, para os nossos queridos Ah, ouvintes? Acho sim, com super certeza, interessante. com certeza. Com a pandemia, o que aconteceu com o preço do leite? Ele disparou, porque eu estava concorrendo, por exemplo, com um recurso que leiteiro é de produzir o leite, e o leite ele não vai só para o iogurte, né? Ele vai para o queijo, e eu tenho o recurso do próprio gado que é gerar a carne. Então, eu acho que todo mundo lembra o quanto o preço do queijo mussarela disparou na pandemia. Então, a gente teve que reagir muito rápido a essa mudança de preço. Então, teve marketing e teve uma equipe de pricing extremamente estruturada para a gente conseguir reagir rápido a essas mudanças de preço e, ao mesmo tempo, entender a nossa demanda crescendo nas regionais e definir aberturas de plantas em outras regionais. Porque quando eu produzo um iogurte em São Paulo, eu levo um lead time aproximado, claro, até de 7 dias para levar para o Nordeste. Nisso eu perco muito shelf life. Aí você pensa, eu tenho um produto que eu estou vendendo numa regional do Nordeste com um shelf life reduzido e eu estou aumentando o preço porque minha matéria-prima está aumentando o preço. Então, a decisão estratégica foi realmente comercializar alguns produtos de maior demanda a partir de unidades no Nordeste. Então, aberturas de unidades em outras regionais brasileiras, decisões tomadas com base nas reuniões mensais de S&OP. Ah, é legal, Natana. Para quem está escutando a gente pela primeira vez, o SNOP é um processo que a gente chama aqui de Sales and Operation Planning. A gente simplifica falando que é um processo de planejamento, mas não quer dizer que é um processo simples de ser implementado numa empresa, uma vez que ele demanda diversas áreas para a gente discutir os números. Então, a gente falar com o time de marketing, com o time de trade, com o time comercial, o time de demand planning. Então, ele tem um grande esforço alocado entre essas áreas, justamente para a gente consensar num número final, levando em consideração os mais diversos cenários de cada uma dessas áreas e colocando todas essas expertises para dentro de um número final, tá? Acho que é um processo que a gente fala bastante aqui no Smart Supply, é um processo muito interessante. Eu sou apaixonado pela SNOP, vivi isso na minha vida pregressa. E Natana,
falando sobre desafios, cenários caóticos, se tiver para a gente também algum desafio envolvendo, por exemplo, uma crise logística que você vivenciou na Arcade, acho que seria super interessante para os nossos queridos ouvintes. Ah, com certeza. Aqui na Arcade, o cenário de planejamento, de demanda e tomada de decisão, ele é um pouco diferente do que eu vivi na Nestlé. Aqui, a gente está falando de produtos dermocosméticos. Vou usar como exemplo o Bepantol. As matérias-primas desses produtos, a maioria delas, 85% delas, elas são importadas. Ou seja, elas têm um lead time aí de 90, 100 dias. Então, por exemplo, agora no mês de outubro, eu já estou planejando demanda de janeiro, fevereiro, março. E o fato delas serem importadas, eu defendo muito de transporte marítimo e aéreo em casos de exceções. Então, hoje, em 2023, eu ainda estou sentindo impactos da crise logística que a gente viveu na pandemia, em que a maioria dos containers ficaram retidos na China. Eu não tinha material para cumprir o meu plano de demanda e entregar. Então, foi um momento de muito estresse. Time de compras, time de planejamento de produção, time comercial, toda a cadeia, não dá para deixar ninguém de fora, porque a gente fazia um plano de demanda com uma expectativa de cumprimento de chegada de materiais, e esse plano de demanda a gente tinha que reprogramar ele mensalmente. Às vezes a gente teve que flexibilizar sim o plano de demanda em cenários de crise e começar a olhar ele mensalmente, semanalmente, desculpa, de forma estratégica, porque um lead time que era esperado de 100 dias, às vezes ele acontecia em 220 dias, ou seja, eu tinha mais do dobro aí de tempo, impactava 3, 4 meses do meu plano de demanda. E agora, com essa guerra que está acontecendo em Israel, eu tenho alguns fretes aéreos que vêm da Ásia e que passam por essa região, e o pessoal já está sinalizando o aumento do frete aéreo, porque aquela região ali, o, todo o espaço aéreo dessa região, ele está comprometido, né? Então, a gente agora também com impactos, são impactos globais a nível de planejamento, e, claro, a crise logística da pandemia, ela impactou em preço e ela impactou em lead time de produção. Então, no meu processo de planejamento de demanda, eu tenho que ser muito estratégica a nível de posicionar produtos com melhor margem, produtos competitivos, eh, produtos que sofram menos variação de preço, porque eu acabo estressando a cadeia cada vez que eu aumento o preço. E agora com essa essa guerra em Israel, eu também vou, planejamento de demanda ele começa a ser mais estratégico, não em termos de não ter matéria-prima, mas em termos de eu posicionar a demanda para produtos que sofram menos com os impactos da crise que a gente está vivendo. Natana, acho que a vida do planejador de demanda não tem assim, vamos falar um semestre de paz e Não, ela sem é algo divertida, acontecer. é extremamente divertida. É muito emocionante, acho que todo mundo que está escutando, que vivencia o SNP de alguma maneira, consegue se conectar conosco. Natana, como a gente falou, né, que a vida sempre tem muitas emoções num planejamento de demanda, queria que você contasse para gente quais são as principais ações que você já vivenciou, você já fez, enfim, que trouxe um sucesso para o planejamento de demanda quando a gente fala para evitar ruptura, evitar um excesso de estoque. Justamente você trazendo que já está posicionando um produto de uma maneira diferente para garantir a margem, então você já está olhando para o seu estoque de alguma maneira. Então conta para gente um Sim, pouquinho disso. com certeza. Ai, gente, assim, eu acredito muito no processo de planejamento. Eu sou uma fiel seguidora de SNOP ou IBP, como o pessoal costuma aí usar as nomenclaturas e as evoluções, né? E para mim, eu sempre vivenciei o seguinte resultado: quanto maior a acuracidade do meu planejamento de demanda, o erro de demanda,
o MAPE, o WMAPE, quanto menor o erro, é, melhor a minha ocupação de armazenagem. Eu sempre falo, né, que quando você quer conhecer uma empresa, você quer tirar a temperatura de uma empresa, você avalia o estoque da empresa, né? Tipo, você nunca pode ter aquele estoque excessivo, tipo 80, 90% de ocupação, que você tem uma manobra de gordura baixíssima, e nem a menos, porque você não vai causar ruptura no seu ponto de venda, né? No seu cliente final. E sempre com uma curacidade do planejamento de demanda, com uma curacidade muito. 100% nunca vai ser, né? A gente tem que quebrar esse estigma, regra zero aí de quem planeja demanda nunca vai ser, nunca vai acertar 100%, mas conforme você vai é, fazendo as reuniões, engajando os times. Você tem que ter um sponsor muito engajado, por exemplo, tem que ser a nível de diretoria e a nível de presidente para comprar o planejamento de demanda. A gente encontra reflexos no estoque. E aí eu posso citar um exemplo que eu vivenciei. Na DPA, a gente trabalhou com meses em que o planejamento a minha curacidade do forecast era de 94% a nível mensal, olhando para a EBP Grupo, e eu destruía 0,4% de material só. Então, tipo assim, o meu estoque ele girava muito, ele girava em questão de semanas, eu girava todo o meu estoque. Então, ainda mais para um produto perecível, né, que é importante você não destruir o material, porque é alimento, você pode. Aí a gente fazia ações, claro, de doar para não deixar destruir, mas eram, assim, ações muito pequenas. Então, quando a curacidade do forecast ela era muito boa, eu tinha reflexo direto na quantidade de material que eu ia destruir. Nathan, é isso que você falou. A gente precisa desmistificar um pouco a acurácia 100%, porque quando eu comecei a planejar demanda, eu sempre falo aqui no podcast uma frase que eu ouvi, que eu enraizei, foi: eu tenho duas certezas na vida. Uma, eu vou morrer algum dia. A segunda é que eu vou errar o meu planejamento de demanda. Então, eu preciso fazer o máximo do meu esforço possível para errar o menor que for, Exato, para ter menos impactos, tanto na cadeia quanto no estoque, no caixa da empresa. A gente está sempre querendo ter a maior margem, tendo uma boa lucratividade e tendo um estoque menos inflado possível, mas também não indo para um estoque onde eu consumo aquele estoque de segurança e aí eu corro o risco de ter uma ruptura e exato, perder um para um concorrente. A gente não quer isso no final do nosso dia. exato. Eu vou aqui para a próxima pergunta. Eu deixo aberto para você trazer um case de sucesso para você contar. Sempre bom a gente compartilhar experiências positivas. Sim. Eu considero DPA, o barra Nestlé, um case de sucesso. Mas teve um projeto que eu participei do desenho dele, e parte da implementação foi um projeto de implementar o SNOP numa mineradora na África do Sul, uma mineradora de platina. Teve o choque cultural de você estar trabalhando é, com uma cultura diferente da sua. Lá na África do Sul também tinham bastante colaboradores eram da Inglaterra. Tinha a equipe do Chile trabalhando lá também. Mas por que que eu considero um case de sucesso? Porque mineração, ela é uma cadeia que ela é extremamente longa, desde que você começa a explorar uma mina para tirar o minério, até você ter o minério de fato, você está falando aí de aproximadamente 1 ano e meio. Então, você tem que fazer um planejamento de demanda que vai olhar 48 meses para frente. E aí, para muitas pessoas, isso não é tangível, porque você está planejando, tipo, eu ouvia, inclusive, assim, risadas de algumas pessoas do tipo, hahaha, isso não vai acontecer. É, e, de fato, 100% não vai acontecer, mas a gente vai ter que trabalhar para 90% desse plano acontecer. É, e pela questão pelo fato de ter um empoderamento do CEO e das diretorias da empresa, a gente conseguiu, tipo, cascatear muito mais fácil a implementação desse plano. E outro fator de sucesso é que a gente não trabalhou da seguinte maneira:
vamos desenhar o processo e depois implementar a tecnologia. Não, a gente foi trabalhando junto, porque quando a gente mostrou para a equipe que ia fazer o planejamento de demanda da mineração, quando a gente mostrou que estava tendo um suporte de tecnologia, um sistema robusto, algoritmos robustos, planejando a demanda, diminuiu muito a ansiedade deles na implementação e eles conseguiram tangibilizar, era quase como que eles conseguiram tocar o dia a dia de trabalho deles. Então, não era aquela coisa de estamos discutindo o processo está desenhado, o processo vai ser seguido, mas eu respondia o como através da tecnologia. Então, para a equipe que executa de fato, é, controlou muita ansiedade, engajou muito mais os colaboradores, é, então foi uma implementação bem sucedida. É, então, assim, a gente trabalhou muito na esfera estratégica, de comunicação, de change management, com diretoria, com os gerentes, e a gente trabalhou também numa esfera mais operacional, que é trazer um sistema robusto com algoritmos que suportem aí todo o time que vai planejar a demanda. Nossa, Natana, muito interessante. Acho que a gente ainda tem um estigma quando a gente fala de utilizar a tecnologia ao nosso favor. A gente tem muitas pessoas que falam, ah, não, eu uso o Excel aqui, só que até onde que o Excel vai te ajudar? Onde Exato. que ele vai conseguir te dar uma boa projeção? Aqui você está falando de fazer uma projeção de 48 meses, falando da mineração demorar ali um ano e meio, a gente está trabalhando com, então, vamos falar lag, a gente está Aham. trabalhando com um lag de Sim, 16 meses ali para meses. frente. Aham. Quando a gente está num Sim. processo de planejamento na vida como ela é, a gente está olhando para o mês seguinte, que aí é um lag 1, 2 meses para frente, que é um lag 2, então a gente sabe que conforme a gente vai se distanciando do mês em que nós estamos, a complexidade ela aumenta. Então eu achei muito interessante você trazer o ponto da gente usar a tecnologia a nosso favor. A gente fala muito de indústria 4.0, inteligência artificial, machine learning, e eu não lembro qual ano que aconteceu esse seu projeto lá na África, mas eu entendo que ele é num histórico não tão recente, mas acho que as discussões de indústria 4.0 elas já estavam acontecendo. Então a gente Já vê estava, que 2021. não, 2021. Então a IA ela já era falada, mas não tanto igual a gente fala agora em 2023. Então é muito interessante isso, esse case de sucesso, e eu fico feliz de ver que para essa implementação dar certo, não foi simplesmente você ali olhando como alguém de planning, mas sim você ter um board comprado, uma diretoria, a presidência, todo mundo falou, não, gente, para dar certo esse projeto, a gente sabe que não dá para fazer só utilizando o nosso conhecimento aqui de negócio, a gente tem que ter uma ferramenta para dar esse suporte também, dá uma tranquilidade quando você tem uma plataforma que fala, olha, os próximos 12 meses é isso aqui que a plataforma está te dando de sugestão. Então, se você tem Exato. uma plataforma robusta, você pelo menos consegue se apoiar um pouco para você tomar uma decisão, você conseguir respirar um pouco na hora que você for fazer uma análise. Sim, e tem o fato também de que eu gosto muito de trazer a tecnologia junto para desafiar o próprio processo que a gente está desenhando, porque quando você tem uma ferramenta, ela já foi desenhada e ela já foi pensada em alguns cenários. Então, você usar o conhecimento da própria ferramenta, da própria tecnologia para te suportar e desenhar o processo. E não ficar montando aqueles Frankenstein, né? Tipo, de customizações em sistema, mas eu gosto de trazer também a tecnologia junto para desafiar mesmo o próprio processo que a empresa como um todo está desenhando. Acho que quando a gente desafia o processo, não é só a empresa que sai lucrando no final do dia. Nós, como profissionais também, porque você faz com que todo mundo saia da sua zona de conforto e comece a se questionar. Exato. Será que eu estou fazendo da melhor maneira? Será que eu tenho aqui uma ferramenta que vai me ajudar a tomar melhores decisões? Eu acho isso muito legal da gente falar aqui. Com E aí, certeza. Natana, eu vou para a nossa última pergunta, a gente já vai encerrando aqui o podcast. É um espaço que eu deixo aberto para você dar alguma dica para os nossos ouvintes, para os profissionais da área de planejamento de demanda. Opa! Ai, gente, é aquela coisa, né? A gente não pode desistir nunca. Os desafios do planejador de demanda, eles são diários. A base é a comunicação, é a gente engajar, é a gente conversar com as diversas áreas. No momento que eu tive a experiência de ser a líder do processo de SNOP,
eu tomava um cafezinho com o pessoal do marketing, eu marcava conversas com o pessoal de demanda, eu conversava muito com o pessoal de produção, eu trazia o financeiro para ser o guardião da balança, para me mostrar a rentabilidade. Então, é estabelecer conexões, é estabelecer redes, entender a dor de cada área e assim. Planejador de demanda, eu falo que ele tem o coração frio, né? Porque ele nunca pode tomar partido, nem da produção, nem de vendas do comercial. Ele tem que sempre pensar no melhor para o negócio. Se o melhor para o negócio é rentabilidade, ele tem que trabalhar para posicionar a demanda para buscar maior rentabilidade. Então, é desafiador, mas é lindo ver o resultado no fim do mês, no fim do ano. Você vê o reflexo no seu estoque, no seu resultado financeiro. Então, se comuniquem, conversem muito uns com os outros, entendam e manter o coraçãozinho gelado. É isso, Natana. O planejador de demanda, ele vive sempre um cenário muito dinâmico todos os meses. Acho que além de você ter um coração frio, é muito importante essa parte de você criar as conexões com as áreas, porque você faz com que todo mundo entenda que o processo ele é colaborativo. Ele não é o número da Natana, ele não é o número do financeiro, é o Ah, nosso número. exato, é a única visão do plano. Perfeito, E acho que fazer essas conexões ajudam a todo mundo entender, falar, não, estamos juntos aqui pelo negócio, para a gente tomar as melhores decisões. Então, exato. Natana, muito obrigado pela sua participação. Foi um podcast super interessante. Eu espero que vocês que estejam nos ouvindo também tenham gostado. Então, depois, vocês, se tiverem qualquer dúvida, entrem em contato conosco. E muito obrigado por ouvir mais um podcast do Smart Supply. Fama, eu que agradeço a participação, espero ter contribuído. Deixo o canal de comunicação aberta. Se tiverem dúvidas, sugestões, quiserem trocar ideia, eu tô à disposição. Eu adoro falar sobre supply chain, adoro falar sobre planejamento de demanda, então podem contar comigo.